Recentemente eu mostrei aqui no canal para vocês o smartwatch Ezon S9. Smartwatch este que custa barato, tem GPS integrado, várias modalidades esportivas internas e externas, né? E eu fiquei devendo para vocês aqui um vídeo mostrando a prática esportiva, o que ele consegue nos entregar na prática de esportes, principalmente ao ar livre, visto que ele tem esse GPS integrado aí. No vídeo de hoje vou mostrar para vocês, após alguns testes realizados com o Ezon S9, o que esse smartwatch pode nos entregar no dia a dia. Será que vale a pena colocar o nosso investimento, o nosso dinheiro nesse smartwatch? É isso que vocês vão conferir a partir de agora nesse vídeo. E esse vídeo vai ser bem interessante, principalmente para você que está precisando comprar um smartwatch, não entende nada ou pouco sobre smartwatch, está começando a correr agora, não quer gastar tanto. Porque o Ezon S9 é tido como um smartwatch de entrada. Então, vamos ver o que um smartwatch de entrada simples consegue nos entregar na prática. Porque tem muita gente que compra smartwatches muito baratinhos, querendo que ele entregue resultados de smartwatches mais caros, né? Às vezes é iludido ou enganado aí por vendedores ou não pesquisa corretamente. Eu vou usar aqui 3 parâmetros que eu costumo utilizar em todos os vídeos aqui do canal para me analisar esse smartwatch aqui. E o primeiro deles é falar da qualidade de forma geral desse smartwatch. Será que ele é bem construído? Será que os materiais utilizados ali, seja metal ou plástico, é de boa qualidade? Será que esse smartwatch tende a durar muito tempo ou ele tende a estragar muito rápido? Então, vamos analisar aqui esse primeiro quesito. Bom, pessoal, então tá aqui o smartwatch Ezon S9, né? Essa marca eu nunca tinha testado nada dela aqui no canal, inclusive dei uma investigada aí, ela fabrica outros smartwatches até mais avançados. Esse aqui, supostamente é o mais simples, mas eu comecei justamente por ele, para mim entender o que a marca oferece. Achei que ofereceria mais recursos, mas vou explicar para vocês tudo aqui nesse vídeo. Inclusive já tem vídeo de review falando de tela, notificações, funções aqui no canal, certo? Se vocês quiserem assistir esse vídeo com detalhes, vou deixar aqui nos cards, depois que assistir esse vídeo, assistem para vocês entenderem. Aqui eu vou me ater basicamente à parte esportiva e de saúde. Então, começando pela parte da qualidade que eu mencionei com vocês, né? Quando a gente pega no smartwatch, qualquer outro produto, a gente já percebe se é bem construído, se não é. Então, aqui eu falei até no vídeo review que é um smart bem construído, né? Ele é todo em plástico, isso não é defeito, mas é bem construído. A gente não vê aquelas rebarbas, aqueles plásticos sobrando, ó. Então, tudo muito bem construído. A tela é AMOLED. Essa coroa aqui, ó, é funcional, dá para colocar foto. Então, é um smartwatch até muito bem construído. Não é um smartwatch que a gente pega, né, e a gente percebe que ele é frágil. A pulseira é um pouco simples, 2 passadores, fecho em plástico, então fecha um sistema um pouco diferente aqui, que eu falei no vídeo de review. Mas assim, a gente pega e percebe que é um smartwatch bem construído. Não é um smartwatch que tende a estragar rápido. Mas quanto tempo vai durar, DG? Será que dura muito tempo? É claro que a gente precisa avaliar o smart por mais tempo, né? Para a gente ter uma opinião mais sincera e honesta. 30 dias é muito pouco para a gente analisar um smartwatch. Ele precisa passar por mais testes. Mas eu até falei no vídeo de review que ele tem uma construção interessante. Pelo preço dele, está bem construído. Não é um smartwatch que a gente sente aqui aquela certa fragilidade. O segundo parâmetro que eu costumo utilizar nos smartwatches é o que eles entregam de configurações na parte esportiva, seja interna ou externa. Então, se você vai fazer, por exemplo, um treino na sua academia, o que você consegue fazer de configurações ali para você, né, fazer o seu levantamento de peso, o seu crossfit. Ou se você vai fazer uma prática esportiva ao ar livre, uma corrida, um ciclismo. O que a gente consegue fazer de configurações? O que esse smartwatch vai me oferecer de benefícios? Pausa automática, alerta de quilometragem, treino intervalado? É o segundo parâmetro que nós vamos utilizar aqui para analisar o Ezon S9. Vamos lá, o que a gente consegue fazer aqui de configurações, principalmente na parte esportiva e de saúde? Eu quero começar mostrando um detalhe, certo? Olha só, pessoal, o smartwatch, quando ele está fora do pulso, ele não deve ficar mostrando ali o batimento cardíaco, tá vendo? Está mostrando em 64. Então, na teoria, né, ele está monitorando meu batimento cardíaco. Olha só, quando eu coloco aqui para fazer, ele não faz. Esses smarts mais simples, né, mais baratinhos, eles até costumam ter sensores precisos, mas o problema é que não dá para fazer muitas configurações e o ideal é que aqui tivesse zerado, ó, porque está marcando a minha última medição, não está marcando em tempo real. Então isso aqui não é uma coisa legal. O ideal é que tivesse zerado essa questão aqui, né, do batimento cardíaco, certo? Bom, de configurações aqui, por exemplo, brilho de tela. Quando eu for fazer esporte, não tem como eu colocar o brilho automático, só brilho manual, e a tela também não fica sempre acesa. Em relação aqui à vibração, a vibração dele, na poderosa, ela é fraca. Então, se você não tomar cuidado, você não consegue perceber a vibração durante a prática esportiva, né? Tá na correria ali, você não consegue fazer, não consegue sentir essa vibração, né? O que eu quero que vocês percebam aqui? Vai ser tudo muito simples. E é claro, não vai ter memória interna para colocar música,
não vai ter treino intervalado, não vai ter rota GPX, esse tipo de coisa só em smartwatches mais avançados, certo? Bom, vamos aqui então na parte esportiva. Nós temos aqui um menu rápido, ó, e aí eu já consigo controlar por aqui, certo? Ó, aqui é o menu dele, ó. Então, por exemplo, é um smartwatch que tem aqui algumas coisas bem simples. Por exemplo, ó, tem cronômetro, tem o temporizador, tem a bússola, tem o barômetro, né? Tem altímetro. Então, assim, ter é bacana, mas tem que funcionar bem. Então vamos lá, a parte esportiva dele aqui. O que eu consigo fazer de configurações? Nós temos aqui 100 modos esportivos, ele não é a prova d'água, ele é IP68. Então, por exemplo, se a gente tiver aqui natação, já fica meio incoerente. Como é que eu vou fazer natação com um smartwatch que não é 5 ATM, que é o ideal aí para um smartwatch no mínimo, né, aguentar água? É incoerente. Ele tem os 100 modos, os 100 modos não ficam aqui. Né? Se eu quiser colocar algum modo, ó, eu tenho que vir aqui nessa outra lista e inserir lá. Então, o ideal, né, é que eu tivesse todos os modos esportivos lá, ou que eu, no mínimo, eu conseguisse configurar esses modos. Ó. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um treino de força e vou jogar para lá, certo? Então, joguei. Bom, o que eu consigo fazer de configuração? Você que vai fazer um treino de academia, eu só consigo fazer por tempo, e aí é 10 em 10 minutos, ó. Não é aquele tempo mais fracionado, eu consigo fazer por calorias. Quantas calorias eu quero gastar nessa atividade? E sem alvo. Então, ó, se eu colocar aqui, por exemplo, para me fazer 40 minutos de atividade, o que eu vou ter aqui de informações? Ó, o tempo, o meu batimento cardíaco, as minhas calorias, né? Então, vejam, pessoal, que é tudo muito simples. Eu não consigo nem, por exemplo, aqui, ó, controlar as músicas do meu celular. Então, entendam que aqui é tudo muito simples. Bom, vamos pegar agora a parte esportiva externa, com o GPS integrado. O que eu vou ter aqui de benefício? Mais ou menos a mesma coisa do treino interno. Olha aí o tempo, tá certo? O ideal é que fosse mais fracionado. Quantas calorias eu quero gastar e qual distância eu quero correr, ó, de 1 em 1 km. E não tem como controlar por aqui, pessoal, ó. E o máximo é 10 km. Então veja que isso aqui é um smartwatch para quem corre no máximo 10 km. Não é um smartwatch para quem corre 15, 20. O próprio smartwatch, ele já se entregou que é simples, ó. Então, tem gente que corre 15 km, tá certo? E o ideal é que fosse mais fracionado também, certo? Bom, mas fiz aqui as configurações. O que eu vou ter aqui de visualização na tela? Então, vai fazer a procura do sinal ali, ó. E normalmente leva ali 7 segundos para encontrar o sinal do GPS. Até de certa forma é bem rápido, não costuma demorar não, certo? Vai também fazer a procura da frequência cardíaca minha ali, certo? E aí eu começo, certo? Ó, vou iniciar aqui só para mostrar para vocês. Vai me dar essa contagem, vai aparecer a tela de navegação. A tela é bem colorida, os ícones são grandes, positivo. Duração, frequência cardíaca, quilômetros. E eu não tenho o ritmo aqui, ó, na primeira página. O ritmo tá na segunda página. E aí tem uma vantagem que eu até consigo controlar por aqui. Ó, ritmo tá zerado, legal, isso é o certo, que eu tô parado. Calorias, passos e a taxa de passos por minuto. Então é isso aqui, eu não consigo nem controlar as músicas do meu telefone. Então se você tiver uma conexão com fone aí, você vai ter que levar o seu celular para ficar mudando ali as músicas. Então pessoal, configurações muito simples, tanto para a parte esportiva interna e também externa. E para finalizar, o terceiro parâmetro que a gente vai analisar aqui agora é o que esse smartwatch me entrega realmente na prática. Então, eu vi a qualidade, vi o que a gente consegue fazer de configuração. Bom, fui lá, fiz minha atividade física. O que ele me entregou de resultado? Será que ele foi preciso? Será que ele conseguiu me entregar bons resultados? Será que eu posso confiar naquelas informações que aquele smartwatch me entregou? Vamos dar uma conferida aqui? Tá certo, EG. Você explicou sobre construção, design, qualidade, o que a gente consegue fazer de configurações, mas se eu comprar esse smartwatch, o que ele vai me entregar na prática esportiva e também de monitoramento de saúde? Eu quero começar falando da parte de saúde aqui, que eu dormi com esse smartwatch na noite anterior. E qualquer smartwatch, pessoal, colocou no pulso, dormiu, ele vai monitorar. Uma coisa é monitorar, outra coisa é monitorar certo. Pelo que vi aqui, ele não monitorou 100% certo. Por quê? Ele monitorou que eu deitei às 23h04 e acordei 7h08. Eu não acordei 7h08, eu levantei 7h08. Eu acordei mais cedo que isso aqui. Aqui está os estágios do sono, ó. Então aqui no relógio a gente já consegue ver com um certo resumo, né? E aqui, ó, no aplicativo da Fit, que é um aplicativo simples, eu consigo arrastar a barrinha e ver as informações, ó. Qual que é o detalhe aqui, né? Monitora? Monitora, só que simples, né? Se você pega um smartwatch mais avançado, ele mostra como que foi a sua respiração durante a noite, como que foi o seu batimento cardíaco durante a noite.
ele tem realmente mais precisão. Agora, o smartwatch mais simples vai monitorar, só não vai monitorar de uma forma tão precisa quanto smartwatches mais avançados. Então, se você precisa de uma coisa mais fiel, que monitore mais preciso, você vai ter que investir em smartwatches um pouco melhores aí. Bom, na parte esportiva, né? Já mostrei para vocês aí quantos exercícios ele tem, o que dá para fazer de configurações. Então, fiz algumas atividades com ele aqui. E eu quero mostrar para vocês aqui essa primeira, certo? Qual que é o grande detalhe aqui, ó? Ele vai me dar um resumo da minha atividade, ó. Tá aqui o trajeto, tá aqui a distância, monitorou 3.500 certinho, que é a distância que eu sempre faço. Ritmo médio aqui, certo? Aqui, informações de passos, passo por minuto, frequência cardíaca média e outras informações. Qual que é o grande detalhe aqui? Não sei se vocês perceberam. Tá 3.5. O que é isso aqui? 3.510, 3.550, 3.590? Esse é o problema de smart mais simples. Ele não consegue te dar uma informação tão precisa. O DG, e o ritmo? Você acha que ele monitora o ritmo em tempo real, certinho? Pessoal, é difícil até de falar isso, porque é muito difícil a gente ficar filmando. Mas a percepção que eu tive é que ele mostra o ritmo médio bem aproximado, tá certo? Mas aquele ritmo certinho ali em tempo real, eu acho que até um relógio mais avançado é difícil. Só esses relógios mais tops, avançados mesmo. Bom, fiz uma segunda atividade, também 3.500. Então, o GPS dele, de certa forma, está se mostrando preciso. O grande detalhe é que são informações bem simples, olha lá, ó. Eu não sei se eu fiz 3.510, 3.520 e tal. E eu também fiz uma atividade até um pouco mais longa, tá ali o trajeto também, passou de 4 km, né? Como eu disse, é um relógio bem simples, não dá para ficar exigindo muita coisa dele. Mas aqui no aplicativo a gente consegue ver, né, com um pouco mais de detalhes. Ó, vamos pegar aqui para vocês essa atividade aqui do dia 19. E aqui qual que é o BO que aconteceu? Ele tem os alertas de quilometragem, tá, galera? Ele vibra, só que a vibração dele é um pouco fraca, então tem que tomar um certo cuidado. Mas ele mostra o ritmo que você tá ali. Só que o problema é o seguinte, olha que quantidade de números, ó. Então ele dá uma bugada aqui no próprio aplicativo da Fit, ó. Era para estar só 1, 2 e 3 quilômetros, né? Os alertas de quilometragem aqui. Não era para estar isso tudo. Então essa atividade aqui que eu fiz, certo? Ela não tem às vezes 3.500, ela tem 3.520, ó. Porque aqui no aplicativo eu consigo ver com detalhes uma casa decimal a mais. Aqui deveria estar da mesma forma. Ó, mas o ritmo, como eu disse, achei legal. E aqui também, ó, ele dá o ritmo por quilômetro. Aqui no aplicativo a gente consegue ver com um pouquinho mais, né, de detalhes. Tá aqui a outra atividade, 450, deu aquele mesmo problema dos alertas de quilometragem, ó, ficou ali duplicando, né? Ó, e aí o grande detalhe é o seguinte, se você, né, quiser fazer uma atividade física e sincronizar para o Strava, você tem que fazer isso manual, ó, clicando aqui, ó. E aí você clica aqui e essa atividade vai ser jogada lá para o Strava. O ponto positivo é que pelo menos quando a gente joga para o Strava, tá indo as informações corretas. O Strava não tá modificando não. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó, como que vai aparecer dados de Dafit. Então, por exemplo, não vai aparecer aqui Smartwatch Ezon 9, né? Muita gente pergunta isso, DG, por que não aparece o modelo do relógio? Porque é um modelo de relógio de aplicativo simples. Isso é característica deles, ó. Então tá aqui a distância, passou certinho, o ritmo passou certinho. Então, saibam o seguinte, comprou um Smart mais simples, você vai ter isso aqui. Tem que saber que você está levando para casa. Tem muita gente que finge leitão para mamar deitado. Ah, não sabia que era assim, achei que era melhor. O pessoal comprou um Smart mais simples e infelizmente vai ser dessa forma. Ó, aqui passa o ganho de elevação, né, o ritmo médio. Então assim, pelo menos para o Strava tá passando certo, né? O ideal que fosse ali. Claro, você pode editar isso aqui. E lembrando, né, pessoal, que o Strava não precisa ser pago. O Strava é gratuito. Você tem menos recursos, mas você tem também o Strava aí à sua disposição. Então, o problema que eu achei foi esse bug aqui nos alertas de quilometragem, né? E aqui no aplicativo, ó, eu nem reparei direito, mas não mostra também, ó, o ganho de altitude, ó. Pelo menos não vi aqui, né? Ó, só o ritmo por quilômetro e os passos, ó. Tá vendo? Ele tem altinho barômetro, mas não mostra aqui. Ó, deixa eu até verificar. Não mostra, tá vendo? Então, assim, tudo muito simples. Outro fator que é determinante para que um smartwatch seja melhor ou pior é o aplicativo de conexão. O Dafit, né, é um dos aplicativos mais simples que tem por aí.
Então, ele acaba limitando também o smartwatch. É um aplicativo realmente muito simples, que melhorou de uns anos para cá, mas ainda continua muito, mas muito simples. Se esse smartwatch tivesse um aplicativo melhor, talvez ele até se sairia melhor, porque o aplicativo, ele meio que anda junto com o smartwatch. Imagina você compra uma televisão top de linha, mas a internet da tua casa é lenta. Então, não vai adiantar, uma coisa vai atrapalhar a outra. Então, o aplicativo da Fit ou qualquer outro aplicativo de conexão, ele faz parte de um smartwatch. E o da Fit é um dos aplicativos mais simples que nós temos aí, né? Seja para configuração, para monitoramento de saúde, enfim, é um aplicativo que precisa ser melhorado, ou então as empresas colocarem aplicativos melhores para que o desempenho do smartwatch melhore também. Tá, então, pessoal, o vídeo sobre o Ezon S9, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem aí sobre o smartwatch e o que esses smartwatches de entrada, né, mais simples conseguem te oferecer. Tem marcas e modelos mais simples que conseguem às vezes te oferecer um pouco mais de benefícios, mas de forma geral, smartwatches mais baratos, eles ficam mais ou menos ali na mesma média. Eu particularmente não gostei muito desse Ezon 9 não, acho que tem smartwatches aí no mercado, como o Come V76, o ZBrace Stratos 4, que estão mais ou menos na mesma média de preço e conseguem oferecer mais recursos, mais benefícios, tá bom? Inclusive aqui no canal DG Explica tem vídeo desses dois aparelhos, vou deixar aqui nos cards aqui, ó, para vocês assistirem aí e conhecerem melhor também, beleza? Bom, agora eu quero contar também com a sua ajuda, deixando um like, é muito importante, é uma motivação para a gente continuar aqui no canal, se inscrevendo também no canal DG Explica e ativando esse sininho aqui abaixo de notificações, tá certo? No mais, pessoal, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, grande abraço e tchau!